Olá, turma! Tudo bem, oitavo ano? Estou de volta, professora Michele. Vamos hoje praticar, né? Estamos aí numa semana de revisão de exercícios para a sua prova, tá? Então, essa é a semana de você exercitar. Então, pega o seu caderno, que eu trouxe aqui alguns exercícios bem legais, bem interessantes, tá? Que com certeza vão te auxiliar, trazendo aí, tirando suas dúvidas, né? Trazendo alguns esclarecimentos, tá? Para que você se prepare então para a sua prova, tá certo? Vamos lá então, vamos começar? Deixa eu trocar aqui nossa tela. Ó, então presta atenção aqui no nosso primeiro exercício. Você pode fazer comigo oralmente, prestando atenção aqui, né? Eu vou te perguntando, você vai respondendo. Ou você agora dá uma pausa no vídeo, copia no seu caderno e aí o que você tem que fazer, ó? Primeiro exercício. Utilize a legenda da primeira coluna para classificar os predicados das orações. 1 você usa para predicado verbal, 2 para predicado nominal, 3 para predicado verbo nominal, tá? E aí temos aqui as orações. Então você pode também, se você pausou o vídeo, você vai copiando as frases, correto? Porque a ideia, gente, é que você faça, que você tenha o seu momento aí de pensar, né? Peraí, deixa eu ver se aqui é predicado nominal. Por que é predicado nominal? Sabe? Aqui é predicado verbal. Peraí, qual é o verbo dessas orações? Indica a ação? É um verbo significativo? Ou aqui só tem verbo de ligação? E aqui é característica, enfim. Então, reparou? Esse é o seu momento de praticar, tá? Então, olha só. As frases são as seguintes. Os garotos chegaram da escola já cansados. Na próxima. Aí não precisa pular linha. Se você coloca esses colchetes aqui, você só vai pôr a numeração, tá vendo? E aí põe uma frase embaixo da outra. Então, vamos lá. Segunda frase. A Aline não comentou nada a respeito da conversa com o Rodrigo. Terceira frase. Edilson está muito apaixonado por Aline, filha de Raul. Quarta frase. A Aline era uma boa aluna, assim como seus amigos. Quarta frase aqui, quinta frase. Para pressionar Dona Cláudia, Rodrigo e Edilson fugiram de casa. E a última frase. Os garotos sempre chegavam famintos na escola ou da escola. Percebeu? Eu vou sair daqui um pouquinho para não atrapalhar você enquanto você está copiando, tá? As frases, correto? E aí, pessoal, eu agora vou começar e assim que eu começar, eu quero que você identifique aqui junto comigo os verbos. Primeira coisa, antes da gente sair colocando número, vamos ler a frase e vamos identificar os verbos das orações, ok? Então vamos lá. Os garotos chegaram da escola já cansados. O que a gente tem aqui? Verbo, ó, chegaram. E aí, reparou? O que eu fiz? Circulei, né? Os garotos é o sujeito da oração. E aí você vai analisando toda a oração. Sujeito simples. Chegaram da escola já cansados. Espera aí. Epa, encontrei cansados aqui. Quem é que tá cansado? Ah, os garotos. Então, cansados se refere aos garotos. Cansados é uma característica? Beleza. Ela faz parte aqui do predicado? Sim. Então, ó, também vou circular. O que eu identifiquei aqui? Que eu tenho um verbo e eu tenho um nome, não é isso? Então, nesse predicado aqui, eu tenho um predicado verbo nominal, correto? Deu para entender? Vamos para a próxima. É isso. A Aline não comentou nada a respeito da conversa com o Rodrigo. E aí? Tem verbo aqui, qual é o verbo, tem característica, vamos lá? Vamos identificar? Sublinha aí no seu caderno ou circula, entendeu? Aline é o sujeito, né? O que aconteceu? O que a Aline fez? Ah, ela não comentou nada, né? Então, comentou
é o seu verbo, ok? E aí nós temos aqui, então, um único verbo, um predicado verbal, tá? Terceira oração. Edilson está muito apaixonado por Aline, filha de Raul. Então, olha só. Edilson é a pessoa aqui, né? O sujeito que está muito apaixonado. Está é o verbo de ligação, correto? E apaixonado, gente, se refere então ao Edilson, né? Isso significa o quê, pessoal? Verbo de ligação e uma característica. Significa que nós temos um predicado nominal. Só vai ser predicado verbo nominal se o verbo for significativo, tá? Ok? Então presta atenção nisso. Quando sublinhar ou circular o seu verbo, põe aí um VL indicando que é verbo de ligação, tá bom? Na próxima frase, então, nós temos aqui: Aline era uma boa aluna, assim como seus amigos. Olha só, qual é o verbo aqui, gente? Era é o verbo, que também é um verbo de ligação, ok? Então ele está ligando o quê? Qual é a característica aqui? Boa aluna. Sinal de que nós temos um predicado nominal, tá? Verbo de ligação, característica, predicado nominal, ok? Para ser predicado verbo nominal, o verbo tem que ser um verbo significativo, um verbo indicando aí uma ação, por exemplo. Vamos então para a próxima oração. Para pressionar Dona Cláudia, Rodrigo e Edilson fugiram de casa. E aí, gente, qual é o verbo aqui? Ó, fugiram, né? E aí, nós temos um predicado verbal. Fugir aqui é a ação principal, tá? Muito bem. E aqui embaixo, pessoal, os garotos sempre chegavam famintos da escola. Sujeito aqui os garotos, correto? O que acontecia? Eles sempre chegavam famintos. Olha o verbo aqui, chegavam e famintos, característica. Chegar é uma ação, é um verbo significativo, correto? E você tem ao lado dele aí um nome. Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal. Belezinha? Deu para entender? Legal. Então, vamos lá, seguindo. Identifique agora o predicativo do sujeito das frases abaixo. E aí, gente, mesma coisa. Escreve essas frases aí primeiro no seu caderno. Ele está abatido, ele está triste, os alunos são inteligentes, o Miguel é inteligente, tá vendo? Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. As crianças pareciam envergonhadas aos olhos do viajante, tá? Anote isso aí. E agora a gente vai identificar o predicativo. Como você pode fazer isso? Sublinhando, circulando, ok? Da melhor forma que for para você aí essa identificação. Então vamos lá. Ele está abatido. Onde tem predicativo aí? Abatido, né? É a característica do sujeito. Lembrando sempre que o verbo é o verbo de ligação, tá? Na letra B, ele está triste. Onde tem aí predicativo do sujeito? Vamos lá. Ele está triste. Onde tem? Triste, né? Muito bem. Está aí verbo de ligação, ok? E na letra C, os alunos são inteligentes. Olha aí. O que eles são? Inteligentes. O são é o verbo de ligação, tá? O Miguel é inteligente. Qual é então aí o predicativo do sujeito? Inteligente, ok? Muito bem. E na letra E, paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Qual é aí o predicativo do sujeito? Olha lá, virtudes, tá? Olha o verbo de ligação aqui do lado, são, ok? Verbo ser, pessoal, não esqueçam, tá? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, beleza?
tá? Não esquece de conjugar o verbo para ter certeza aí. E a letra F? As crianças pareciam envergonhadas aos olhos do viajante. Qual é, então, o predicativo aí do sujeito? Envergonhadas, correto? Olha o verbo de ligação aqui. Pareciam. Tá, gente? Tranquilinho? Deu para acompanhar? Legal? Então é isso. Predicativo do sujeito sempre vai ter ali um verbo de ligação, tá? Estabelecendo justamente a ligação entre essa característica e o sujeito da oração, ok? Muito bem. No exercício 3, observe só. Tem uma frase aqui, ó. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Observe que as frases estão partes, né? Partes dessa frase está sublinhada, tá? Ó, o lucro está sublinhado aqui e foi excelente. Ó, excelente está sublinhado aqui, tá? Escreve essa frase aí no seu caderno. O lucro, vírgula, que é um dos incentivos do sistema, vírgula, foi excelente, ponto, tá? O que você vai fazer? Você vai dar a função sintática desses termos que estão sublinhados. Na verdade, você vai marcar, né? As opções estão aqui, ó. Letra A está dizendo, será que é um objeto direto e um adjunto adverbial? Será que é um sujeito com o predicativo do sujeito? Será que é um sujeito com o predicativo do objeto? Será que é o predicativo do objeto com... Será que é um predicativo do sujeito com o predicativo do objeto? Ou será que é um sujeito com o objeto direto? Vamos ver? Volta lá para a frase, então. Vamos analisá-la. O lucro, que é um dos incentivos do sistema. E eu te pergunto, o que é um dos incentivos do sistema, gente? Ah, o lucro, professora. Ah, é o lucro? Então, o lucro é o sujeito da oração, beleza? Aí, observa. Tem um verbo de ligação, correto? Aqui, aí continua. E aqui, ó, foi, também é outro verbo de ligação. Foi o que, gente? O que foi excelente? O lucro foi excelente. Percebeu? Isso é sinal de quê? De que a palavra excelente aqui, ela está na posição de um predicativo do sujeito, tá? Então, nós temos aqui a letra B, tá bom? Então é isso. Vamos lá, número 4. Aqui eu vou sair para não te atrapalhar. Aqui, gente, nós temos outra tirinha aí do Armandinho, olha só. Eu tô falando outra tirinha porque na sua lista de exercício tem tirinha do Armandinho, não tem? Você lembra? Então, as tirinhas do Armandinho são muito interessantes para a gente trabalhar e refletir, né? Porque sempre traz uma reflexão. Então, olha só. A mãe ou uma mulher aqui, né, fala o seguinte. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Ela perguntando aí a ele, né? E ele responde, espero que sim, depende de vocês. Ele é bem direto, né, gente? Tentem não destruir tudo até lá. Ou seja, até eu crescer, os adultos vão... Será que vão destruir com tudo? Será que vão preservar? Será que a coisa vai ter natureza quando eu tiver adulto? Enfim, né? Olha a ideia dele, né? E é muito interessante. As histórias do Armandinho fazem a gente refletir muito. Na questão 4, o que você tem que identificar aqui, gente? Olha só. Nessa parte aqui, depende de vocês. O termo destacado, ó, de vocês, tá vendo? Classifica-se sintaticamente como o quê? Ele é um complemento nominal? Ele é um predicado? Ele é um núcleo do predicado? Ele é um objeto direto? Ou ele é um objeto indireto? Vamos relembrar? O complemento nominal
São aquelas partes, aquelas palavras que acabam complementando um substantivo abstrato, por exemplo, um adjetivo, né? Geralmente, eles complementam aí o objeto do verbo, tá? O predicado, a gente já viu, ele é um termo essencial na oração, correto? É 1, 2, né? Porque a gente tem o sujeito e o predicado. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal, correto? Tá? É toda aquela parte da oração que está apresentando para a gente o que o sujeito realizou ou algo que se declara a partir, né, do sujeito, tá? Tudo relacionado ao sujeito que ele fez, ok? O núcleo do predicado é justamente a parte principal, que pode ser o verbo, né? Se esse predicado for verbal. Se for um predicado nominal, pode ser o nome, um adjetivo, uma característica, tá? Os objetos direto e objeto indireto se referem justamente aos complementos do verbo. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, ele pede um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, ele pede um objeto indireto. Ok? E aí eu tenho que ter atenção ao verbo, tá? No caso ali, depende de vocês, o que está sublinhado é a parte de vocês. Então, a gente olha para o verbo e faz a pergunta. Depende, verbo depender. Pensa comigo, pessoal. Quem depende, depende de quê? Repara que a gente faz logo essa perguntinha, de quê? E ela vem com uma preposição. Então, isso é sinal de que o complemento desse verbo, ele é um objeto indireto, tá? Ok? Justamente porque, ó, ele pede aqui obrigatoriamente a preposição, ok, gente? Anote isso aí para não esquecer, tá bom? Então, vamos seguindo que tem bastante exercício para a gente fazer. Lembrando, hein? Esses exercícios aqui você precisa fazer no seu caderno. Então, não fica só me ouvindo. Pausa o vídeo, copia, faz e aí depois volta para conferir se acertou, entendeu? Dá o play aí para seguir ouvindo a minha explicação e ver se você conseguiu identificar as questões corretas, tá legal? Questão 5, olha aí. Escreva a função sintática desses termos grifados aqui, ó. Quem fez as estrelas brilhantes? Marta está feliz com os resultados dos exames. O professor cumprimentou o diretor do colégio. Eu trouxe o material escolar. As obras de arte do museu estão protegidas. Então, gente, primeira coisa, foi o que eu já falei. Que você tem que fazer aí. Copie essas frases. Te espero aí. Dou um tempinho para você, tá? Copia elas aí. Quem fez as estrelas brilhantes? E aí sublinha a palavra brilhantes, ok? Marta está feliz. Sublinha a palavra feliz. O professor cumprimentou o diretor do colégio. Sublinha aí o diretor do colégio. Eu trouxe o material escolar. Sublinhe o material escolar, tá? As obras de arte do museu estão protegidas. Sublinhe, então, a palavra protegidas, ok? Tá? Vamos lá? Qualquer coisa você dá pausa aí, como eu já falei, né? Então, vamos lá, gente. Letra A. Vamos corrigir? Vou corrigir agora, hein? Tá bom? Quem fez as estrelas brilhantes? Olha só. Você tem aqui a palavra brilhantes. E aí, você tem o que, gente? Uma característica relacionada às estrelas, ok? Então, você tem o predicativo do objeto. Porque, olha só, quem faz o quê? Nesse caso aqui, as estrelas é o objeto. Então, brilhantes é a característica do objeto, entendeu? Ó, vamos lá de novo. O verbo aqui é o fez. E aí você faz a pergunta. Quem faz o quê? Nesse caso aqui da frase, as estrelas. Então, as estrelas,
completa aí o objeto. Fez, correto? E brilhantes? Brilhantes é a característica das estrelas. Então, é um predicativo do objeto. Tá? Foi? Letra B. Marta está feliz com os resultados dos exames. Está, olha aqui, verbo de ligação. E o feliz? Característica, né? Então, eu tenho aqui o quê? Um predicativo do sujeito, tá? E na letra C, o professor cumprimentou o diretor do colégio. Essa parte aqui, ó, o diretor do colégio. O professor cumprimentou, né? Então, ele cumprimentou quem ou o que? Objeto direto, tá? É o complemento do verbo, ok? Na letra D, eu trouxe o material escolar. Qual é o verbo aí? Trouxe. Quem traz, traz o quê? Não é isso? Então, você tem o complemento do verbo trazer, o material escolar. Então, nesse caso, você tem aí um objeto direto, tá? E a última, as obras de arte do museu estão protegidas. Olha só, estão, verbo estar, verbo de ligação. Então, nesse caso aqui, nós temos um predicativo do sujeito, ok? Confere aí, pessoal. Vê se você acertou tudinho direitinho. Tá? Tudo certinho? Foi? Vou passar, hein? Eu trouxe aqui um texto para a gente poder também trabalhar essa parte que é importante, né? Interpretação textual, tá? Vamos fazer então a leitura. E o título é o seguinte: Viagem pelo corpo humano. Então, olha só. No livro, acompanha aí comigo. No livro, O que é que o corpo humano tem por dentro? Publicado pela Boa Nova Editora e escrito por Daniele Carvalho, você vai fazer uma viagem pelo corpo humano acompanhado de duas personagens muito fofas, as formigas Flor e Miga. Depois da aula de ciências na escola Dulce Formiga, as meninas precisam fazer um trabalho em dupla, que vale 10 pontos, sobre como é o corpo humano por dentro. Apavoradas, as duas não sabem por onde começar, até que Miga tem uma ideia que vai muito além de acessar o formigonete. O plano é entrar dentro do corpo humano de alguma criança, equipadas com roupas de mergulho e equipamento de rapel. As amigas embarcam na missão. Além de ensinar sobre o funcionamento do corpo humano e mostrar a importância de cuidar bem do corpo para não ficar doente, por exemplo, a obra vai te mostrar como enfrentar os seus próprios medos e ser mais corajoso. Gente, muito legal, né? Deve ser uma obra muito fantástica aí de ler, muito interessante. Então, olha aí, o livro é O que é que o corpo humano tem por dentro. Procura aí, ver se você encontra esse livro, que deve ser muito bacana, né? A leitura dele. Então, vamos lá, gente. O texto, ele é um gênero, tá? Eu coloquei aqui. Se você perceber ali, parece que é alguém que está apresentando a obra, não é isso? E aí ele diz o que acontece, ele apresenta o ponto de vista dele. Então, a gente tem aqui uma resenha, tá? E aí, na questão 7, pede para você assinalar a alternativa que não apresenta um dos objetivos da obra. Então, vamos ler as opções para ver se a gente identifica. Na letra A, diz que as meninas precisam fazer um trabalho em dupla que vale 10 pontos. Lembra? Nós falamos sobre isso? Então, vamos continuar. B. Ensinar sobre o funcionamento do corpo humano. C. Mostrar a importância de cuidar bem do corpo para não ficar doente. D. Mostrar como enfrentar os seus próprios medos e ser mais corajoso. Assinale a alternativa que não apresenta um dos objetivos da obra. Olha só,
as meninas precisam fazer um trabalho em dupla que vale 10 pontos. Esse aqui não é o objetivo da obra. A gente comentou lá que elas precisam fazer um trabalho para poder entrar no assunto do texto, né, da história, tá? Mas não é o objetivo da obra, ok? A obra ela tem o objetivo de ensinar sobre o funcionamento do corpo, apresentar questões para a gente enfrentar os nossos medos, ser mais corajoso, cuidar bem do corpo, não ficar doente, ok? Mas essa parte aqui, ó, não é um objetivo da obra. Belezinha, gente? Deu para entender? Então, vamos seguindo aí para a questão 8. A autora utilizou um adjetivo que desempenha a função sintática de predicativo do sujeito. Para se referir à reação das formigas diante do trabalho de ciências, identifique a passagem que esse predicativo do sujeito aparece. Vamos lá? Na letra A, duas personagens muito fofas, as formigas Flor e Miga. Letra B, apavoradas, as duas não sabem por onde começar. Letra C, os seus próprios medos. E letra D, ser mais corajoso. E aí, gente? Em quais aí, ou em qual, né, dessas passagens, você encontra, então, o predicativo do sujeito? Já identificou? Lembrando que o predicativo é a característica, tá, do sujeito. Então, nós temos aqui a letra B, ok? Na letra B, você encontra a palavra apavoradas, tá? Apavoradas, então, se referindo, né, às duas meninas que não sabiam por onde começar, tá bom? A característica delas aí bem claro para você identificar, tá? Muito bem. Vamos seguindo então aqui para a questão 9, já estamos quase terminando, tá? Continue aí fazendo a sua parte. Olha o que diz aqui na questão 9, é uma tirinha, né, do Garfield, também muito legal. Leia essa tirinha para classificar as orações quanto ao tipo de predicado, tá? Na letra A nós temos a alegria é contagiosa, na letra B eu sou imune. Então olha aqui, gente. O John, né, todo feliz aí, ó, a alegria contagiosa. Olha a carinha do Garfield, todo para baixo, desanimado, né? Aí o John todo sorridente, olha os olhos dele, bem feliz, tentando, né, contagiar o Garfield, que não tá nem aí. Olha o que ele diz: ah, eu sou imune a essa alegria toda, né? O Garfield é aquele gato bem abusado, né? Gosta de comer. Então, gente, vamos classificar o tipo de predicado de cada oração? Olha aqui a letra A. A alegria é contagiosa, nós temos um predicado nominal. Repara, verbo de ligação. Contagiosa é a característica da alegria, beleza? E aqui, eu sou imune. Olha o sou aqui, também é um verbo de ligação, fazendo então a proximidade aí da característica imune ao seu sujeito. Ok, gente? Tranquilo, né? Deu para entender? Anota aí. Aí você escreve número 9, põe as frases, tá vendo? E a característica ao lado de cada uma delas. Tá? Vamos para a questão 10 e 11 e assim a gente vai finalizando aqui a nossa parte, a nossa aula de hoje. Aqui na questão 10, você tem frases, né? E ele pede para você sublinhar o predicativo do sujeito e circular o verbo de ligação. Eu acho que eu acabei sublinhando tudo, tá? Escreve primeiro as frases aí, ó. Miguel está triste, a minha irmã estava cansada, o portão permanecerá fechado. E aí nós temos está triste, tá vendo, ó? Você tem aqui o verbo de ligação estar
e o triste predicativo do sujeito. Na B, a minha irmã estava cansada, olha lá, estava é o verbo de ligação e cansada é o predicativo do sujeito. O portão permanecerá fechado. Então, nós temos aqui permanecerá, verbo de ligação, fechado, predicativo do sujeito, ok? E na questão 11, indique somente as frases que possuem verbo de ligação. Vamos ver quais são? Na letra A, tudo parecia muito estranho. Na letra B, a mulher andava devagar pelas ruas. E na letra C, meu amigo andava tristonho naquela época. Vamos lá? Indique somente as frases que possuem verbo de ligação. Então, nós temos aqui, ó, andava tristonho, né? Tristonho é característica do amigo. E temos aqui parecia. Tudo parecia muito estranho. Esse andava, observa o contexto, pessoal. A mulher andava devagar pelas ruas. Repara que você parece que está observando a imagem dessa mulher andando devagar. É um verbo significativo, tá? Diferente desse contexto aqui, que o andar está ligando a característica ao sujeito. Tá certo, gente? Então, é isso. Espero que você tenha realizado todas as atividades, tá? Isso aqui é uma prática que você precisa exercer para quando chegar lá na prova você tirar a sua melhor nota, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Estude, tá? Tchau, tchau.